Então, hoje, novamente, estamos aqui no Raquel Rossi em Diálogos e o meu convidado de hoje é o Dr. Henrique Ferrari. Dr. Henrique Ferrari, muito obrigada pela tua presença. Me sinto muito feliz, de verdade. É uma honra te receber aqui. Você, como presidente do Mediadores Brasil, tem feito um trabalho sensacional por todos os estados do Brasil. Tem levado a mediação, tem levado indagações, provocações em todos os níveis, né? Enfim, tanto para mediação privada quanto para mediação judicial. Hoje você está aqui no Rio de Janeiro, veio participar do seminário aqui da OAB da Barra da Tijuca, do lançamento do nosso livro também. E eu quero aproveitar essa oportunidade para a gente conversar um pouquinho, né? Saber a tua opinião sobre algumas questões aqui que eu tenho para te perguntar. Mas antes da gente entrar aqui na pauta do nosso podcast, eu queria te fazer uma pergunta. Quem é Henrique Ferrari? Bom, primeiramente eu quero te agradecer por essa oportunidade. Estar contigo, Raquel, é sempre um momento agradável, né? Nós temos aí uma amizade de longa data e, sobretudo, embora tenha sido a mediação que nos uniu, essa relação foi para muito além de um instituto da mediação. Hoje temos aí um relacionamento que transborda esse nosso fazer na mediação, e isso para mim é motivo de muita honra, porque eu costumo dizer que as pessoas que eu encontrei nessa jornada, nessa companhia na estrada aí da mediação, são pessoas que hoje me cercam e que me sustentam nesse lugar, e você é uma dessas pessoas. Então quero aqui publicamente agradecer por essa amizade, por essa companhia, e te dizer que ela tem uma importância muito grande para mim. Gostei da tua fala, me sustenta nesse lugar. Eu posso dizer o mesmo por você. Que bom. Você também é uma pessoa que sustenta a gente no lugar onde a gente quer estar. Obrigado. Tá. E quando você me pergunta quem é Henrique Ferrari, eu acho que é muito mais fácil a gente falar do outro do que falar de nós próprios, né? Mas eu quero contar que eu sou advogado muito recentemente. A minha vida, ela inicia muito cedo, mas no mundo empresarial. Num determinado momento, eu entendi a necessidade de fazer uma formação na área do direito. E ao fazer essa formação, tive o meu primeiro contato com o Instituto da Mediação. E esse contato realmente foi muito transformativo para mim. Porque o ambiente empresarial, ele é um ambiente bastante hostil. O mundo do direito também o é. E a mediação surge como esse lugar de dizer: as coisas podem ser diferentes. A gente pode ter aí um caminho onde podemos ter as nossas necessidades atendidas, todavia pautados por um diálogo. E então vem uma grande paixão por esse instituto, que me leva a mergulhar nele. E, sobretudo, eu te diria que hoje o Henrique é uma pessoa muito diferente daquela, quando eu estava na formação, na graduação de Direito, e que tem como grande objetivo hoje deixar um legado. Um legado na área da mediação, e para isso, efetivamente, eu tenho dedicado grande parte da minha energia e dos meus dias. Então, sim, no primeiro momento, entendendo um pouco melhor o que é a mediação no nosso país, como que ela se desenvolve, seja no âmbito público ou privado, e aí, diante desse diagnóstico, criando aí algumas estratégias para poder deixar, de alguma forma, uma colaboração. No sentido qual? No sentido de ampliação dos meios dialógicos como forma não apenas de resolver conflitos, porque eu não acho que a mediação apenas cabe nesse lugar, mas, sobretudo, como uma forma de ser e estar nesse mundo. É nessa linha que eu acho que eu tenho me pautado. Muito bom, Henrique. Quando eu falo que você é uma pessoa que, dentro do teu trabalho, você inspira, né? Você inspira para que a gente permaneça nesse lugar. Eu sou cristã e às vezes eu busco uma palavra ali na Bíblia ou num livro. Para quê? Para a gente pensar assim, pô, peraí, quem eu sou, onde é que eu estou, e deixa eu me alimentar daquilo dali para eu poder continuar, né? Porque a gente se perde para cá um pouquinho, se perde para lá um pouquinho, cai aqui, levanta ali, a vida é assim.
A vida não é uma reta, né? E a gente precisa lançar mão de pessoas, de recursos, de estudo, de amizade, né? Para a gente poder se manter aonde a gente quer estar. Para que a gente se fortaleça e para a gente poder ajudar o próximo. Então, você realmente, o Instituto Mediadores Brasil, né, e você tem trazido esse amparo, sabe? E eu peço a Deus para te abençoar todos os dias, para você continuar nesse caminho muito bonito que você está trilhando. Porque não deve ser fácil, né? Você também trabalhar quase que o seu tempo todo voltado para esse projeto, né? Você também tem a sua vida pessoal, você também tem seus desafios e você precisa também de ter esse suporte, esse apoio. Então, eu estou aqui. Obrigado. Estamos aqui para poder também te dar, porque você precisa dessa força, você precisa desse seguro para poder continuar caminhando. Você pode ter certeza disso que eu estou te dizendo. Obrigado. Tá? Aí, assim, né? Qual seria o tema do podcast de hoje, né? Eu fiz um curso há pouco tempo atrás para advogados, de 20 horas apenas. Foi mais ou menos assim um despertar. Não foi uma formação para advogado ser mediador, não foi uma formação para ele ser expert em negociação e gestão das emoções, não. Foi um curso básico que foi oferecido para alguns advogados, tanto recém-formados quanto já atuantes, ou que queiram mudar ali a sua forma de trabalhar. E eu denominei esse curso de mediação na prática jurídica, tá? E o futuro da advocacia com propósito. Como você trabalha muito voltado para a mediação, eu queria te fazer algumas perguntas que vai me ajudar muito até mesmo para eu trabalhar num próximo curso também. Você acredita que a mediação representa um novo caminho para advogados que estão insatisfeitos com a litigância tradicional? O que esse profissional encontra na mediação que ele não encontra numa advocacia contenciosa, por exemplo? Olha, bela pergunta, Raquel. Eu acredito que as coisas se complementam. Eu, enquanto advogado, eu não consigo olhar a mediação como a única solução para todos os conflitos. Como também entendo que a advocacia contenciosa, por vezes, não é o melhor caminho a ser seguido diante daquele caso concreto. O que eu penso e me faz sentido é de que a advocacia moderna, que alguns aí chamam de advocacia contemporânea, advocacia 5.0, seja lá a nomenclatura que for dada, para mim essa advocacia ela faz sentido quando esse profissional, o advogado, a advogada, consegue ter à disposição do cliente o que eu chamaria de um cardápio, e não apenas de um prato único. E aí explico. Prato único é aquilo que a gente viu a advocacia fazer por muito tempo, que é, diante de um conflito, ouvir o cliente já pensando na petição que ele tem que escrever. Ao meu sentir, a advocacia hoje, ela não se sustenta nesse lugar. O advogado, para mim, atualmente, ele precisa ouvir o cliente pensando acerca do cardápio de opções que ele tem para dizer: nesse caso, vou cuidar deste conflito, deste cliente, através desse percurso. E aí, ter, inclusive, a humildade, que por muitas vezes falta a nós, profissionais do direito, de explicar para esse cliente a opção que ele, enquanto profissional, entende mais adequada e decidir junto com esse cliente. Porque nós, do direito, temos dificuldade. Nós achamos que nós sabemos o que é melhor para o outro. Então, quando eu digo decidir junto, é justamente descer nesses degraus da escada, se posicionar numa linha de horizontalidade com esse cliente e construir junto com ele o percurso que vai ser feito como melhor forma para cuidar daquele conflito que está sendo entregue ao advogado. Então, eu costumo olhar a advocacia como esse lugar de parceria, onde eu tenho uma relação realmente muito próxima do meu cliente e nós decidiremos e faremos o percurso juntos. Eu acredito que isso cuida melhor
do conflito, cuida melhor do cliente e cuida melhor, sobretudo, do advogado. Porque nós sabemos hoje o quão insalubre você enfrenta quando você decide trabalhar dentro do Poder Judiciário. Muito. Muito desafiador. E você sabe que o cliente, por vezes, embora o trabalho do advogado seja um exímio trabalho, ao final do percurso o cliente sai insatisfeito, porque teve ali um longo percurso, a demora da resposta. Então, eu vejo que hoje esse leque de possibilidades que o advogado tem, e quando eu falo em leque, eu venho a falar aqui, sim, do processo judicial, que ele tem o seu lugar e por vezes é esse o caminho, mas a gente tem a mediação, tem a conciliação, tem N possibilidades. Eu acredito que quando o advogado tem habilidade e capacidade para poder transitar em todas essas áreas, então aí sim. Aí a gente está a falar desse advogado, que eu acredito que é um advogado que não precisa ter medo da inteligência artificial, que ele não precisa ter medo pelo fato do Brasil ser um dos países que mais coloca anualmente advogados no mercado, porque, sobretudo, diante desse percurso pensado, escolhido e assessorado que ele dá ao seu cliente, ele sai na frente no sentido de fidelização daquele cliente. Tá. E se por acaso, então, o advogado, diante de uma consulta com o seu cliente, ou algumas consultas, 1, 2, 3 e tal, até pensar no modelo adequado de buscar alguma solução, alguma intermediação ali, ele identifique que a mediação seja o caminho. Ok. Compartilha comigo alguns exemplos reais, na tua visão, de como a mediação funciona na prática jurídica. Olha, quando você me fala em algum exemplo, eu vou te trazer um caso que eu acho que para mim foi bem emblemático. Uma grande construtora do Sul, porque eu sou de Santa Catarina, uma grande construtora que atua no sul do estado, e a gente sabe que o mercado imobiliário, principalmente da área litoral do sul, é um mercado muito aquecido. Um investidor, através de uma construtora, procura um advogado, uma banca de advogados, para cuidar de um número X de contratos de compra e venda, contratos esses realmente de valores muito altos, todos valores milionários. E diz a esse escritório de advocacia: eu preciso que vocês resolvam esses contratos para mim. São contratos que estavam tendo problemas de inadimplência, uma série de situações. Esse escritório de advocacia, diante da importância desse cliente e dos valores que envolviam, de uma forma muito célere, destaca uma parte da sua equipe, elabora uma petição inicial que eu tive inclusive acesso, e eu quero te dizer que era uma petição inicial assim exímia, irretocável, protocoliza todas essas ações em tempo recorde, muito, muito célere, e depois de 90 dias tem uma primeira visita desse cliente, já dando alguns indícios de insatisfação, e passado mais 60 dias, tem uma ameaça desse cliente de ruptura do contrato. E a alegação desse investidor para o escritório de advocacia foi: vocês não entenderam que o que eu preciso é de solução. Nossa. Não um número de EPROC, não um número de processo judicial. Diante desse contexto, o escritório precisa fazer algum movimento e aí sim busca a mediação. A gente faz um grande mutirão fora do Poder Judiciário, deixamos os processos tramitando, cuidamos desses contratos através de mediação privada e tivemos uma resolução bem superior a 90% dos casos. Mas eu trago esse exemplo sobretudo para fazer um alerta para os meus colegas advogados, que eu acredito que esse é um ponto muito importante que a gente tem que checar com os nossos clientes no momento em que nós estamos conversando com eles para decidir aquilo que eu falava há pouco, qual caminho vamos percorrer. A pergunta essencial é: quanto de recurso, tempo você dispõe? Exato. O advogado não faz essa pergunta para o cliente.
Porque se esse grande escritório tivesse perguntado para esse investidor quanto tempo ele teria para aguardar uma solução, eles já teriam percebido que o Poder Judiciário não seria um bom caminho. Então, essa é uma pergunta que nós não podemos mais deixar de fazer para os nossos clientes, porque ela é um norteador importante para a gente saber por onde nós vamos tratar aquele conflito. Aí você me faz pensar o seguinte, que o advogado tradicional, um advogado que ainda está dentro da caixa, não tem tido preparo para pensar fora da estrutura jurídica e legal. De olhar para aquela pessoa que está ali, aquele ser humano, e pensar assim, ela está dentro de um conflito, né? Como é que eu posso fazer a leitura desse conflito? Que é simples, como você está falando. Minimamente perguntar quanto tempo você tem, quanto tempo você está vivendo esse conflito, até quanto você vai aguentar continuar neste conflito, né? São perguntas que não está dentro do script de um advogado que só tem aquele preparo jurídico e técnico, né? Como você falou, para uma petição exímia e tal. São perguntas que levam o advogado para além da advocacia, né? Tem para além da mediação, para além da advocacia tradicional. Porque é olhar para um olhar, não vou falar sistêmico, porque eu não conheço dessa prática sistêmica da advocacia e tal, mas para um olhar num todo. Eu acho que nós daí temos que dar alguns passos para trás. Embora a gente tenha já mais recentemente nas graduações algum contato com as matérias de meios consensuais de resolução de conflitos, o advogado ainda é muito formatado para o processo judicial. É onde ele tem muita tranquilidade para transitar. Exatamente. Então, a segurança que eu tenho quando eu saio da universidade é uma segurança que me diz, ok, eu sei jogar esse jogo. Eu sei que depois de uma petição inicial vai vir uma contestação, que depois de uma contestação vem uma réplica, e eu me movimento muito tranquilamente aqui dentro, porque fiquei 5 anos estudando qual é o movimento processual. Sei os passos. Exatamente. Quando você vai trabalhar com gestão de conflitos, você não sabe o que vai acontecer depois, então, né? O que nós precisamos, enquanto advogados, é continuarmos sendo bons processualistas, porque sabemos que, por vezes, o processo judicial vai ser o percurso que nós teremos que fazer. Todavia, nós precisamos ampliar essas nossas capacidades. E aí, sim, temos capacidade para sabermos como seremos advogados numa mediação. E esse é um outro ponto que a advocacia faz muita confusão. Sim. A advocacia, por vezes, entende que para ela ser capaz, para que o advogado, a advogada... Então, o importante é que a gente entenda, enquanto advogado, advogada, que estarmos preparados para fazer uma mediação, para nos movimentarmos numa mediação, não é sermos mediadores. Exato. Essa é uma confusão que eu vejo muito frequentemente por parte da advocacia. Então, temos que deixar bem claro, advogado é advogado, mediador é mediador. O que pode acontecer enquanto advogado, eu também desejo atuar como mediador. Então, vou fazer minha capacitação para poder saber transitar nesse lugar. Agora, quando estou sentado à mesa de mediação com o meu cliente do lado, eu sou advogado. Tá. E aí, como que você vê o advogado atuando como advogado, ok? Mas lançando mão de algumas habilidades do mediador. Eu quero atuar como advogado, eu estou numa entrevista com o meu cliente, ok? Vou complicar mais aqui. Vem ao meu escritório um cliente, e ele fala, doutor, eu quero te contratar, vou fazer um divórcio, por exemplo, tá? E não sei se a minha ex-mulher está com advogado e tudo mais. Podemos marcar para a gente voltar aqui e você nos explicar qual é o melhor caminho? Aí você, advogado, no chapéu do advogado, você orienta seu cliente, explica algumas coisas para ele e tudo bem, vamos marcar o retorno, você vem com a sua ex-esposa aqui e tal. E você vislumbra na advocacia que existe espaço para você trabalhar uma advocacia mais
consensual ali para aqueles clientes. Quais das habilidades, vamos dizer, talvez ferramentas ou técnicas, eu não sei o nome, uma vez você falou de um nome que você encaixou para... Recursos. Gostei disso. Da mediação que o advogado, com o chapéu de advogado, poderia utilizar para atender esses clientes. Acho que o principal recurso que um advogado pode dispor... Você entendeu? Ele não é mediador ali, Sim. Ele é advogado, tá? Eu acho que o principal recurso que um advogado pode utilizar para poder utilizar a mediação na potência que ela oferta, isso, em busca da transformação daquele conflito do seu cliente, é saber escolher um bom mediador. Esse é o principal recurso. Ah, ok. Porque a partir do momento que ele entende que o mediador não está lá para tomar o seu lugar de advogado, ele passa a fazer um trabalho alinhado. Então, vamos dizer assim, vou falar agora comercialmente falando, porque o cliente chegou e aquele advogado não quer perder o cliente. Uhum. Porque esse é um dos receios do advogado de aplicar a mediação e indicar a mediação. Ele pensa em perder o cliente, ele quer o formatadinho ali, o passo a passo. Seria, então, saber vender a mediação? Depois de conectar e identificar que a mediação é para aquele casal que está ali se separando? Eu acho que é um passo a passo, né, Raquel? O primeiro ponto é, eu não tenho como vender nada para o meu cliente se eu ainda não fui comprado pelo próprio cliente. Então, eu preciso criar, enquanto advogado, elos com esse cliente, para que depois eu possa dizer a ele algumas opções que talvez a gente possa caminhar. Então, eu acho que a advocacia ela se atrapalha um pouco diante dessa transição que nós estamos tendo. Né? Então, o meu cuidado primeiro no escritório de advocacia, quando chega um cliente, eu não estou preocupado se eu vou vender a mediação para esse cliente, se talvez eu vou sugerir a ele o caminho da arbitragem. Eu estou preocupado primeiro em ouvir esse cliente e entender o que ele efetivamente precisa para que eu possa dizer a ele: estás bem aqui e eu tenho condições de te atender plenamente. A partir do momento que eu entendo que o cliente está comigo, então aí sim, na posição de advogado, eu vou começar a pensar nos caminhos que eu tenho. E que, por vezes, já de largada, eu vou entender que é o processo judicial. Porque a mediação, ela também tem o seu tempo de entrar em cena. E, por vezes, eu talvez precise fazer o processo judicial para, inclusive, entender o outro lado, perceber quais são as provas, os documentos, as informações que esse outro lado tem, traz, dispõe, para depois disso eu chamar a mediação. Então, veja, eu acho que a gente, enquanto advogados, nós temos que sair desse lugar de olhar a mediação como esse lugar de coraçõezinhos. O advogado tem que pensar na mediação como uma estratégia. O advogado tem que entender que para ir para a mediação, ele precisa se preparar, tal qual ele se prepara para uma audiência de instrução. Ele precisa preparar o seu cliente. Nós somos advogados e sabemos que nenhum advogado leva o seu cliente para uma audiência de instrução sem antes fazer uma reunião com ele e dizer: o juiz vai te perguntar isso. Possivelmente a gente terá que abordar isso. A gente prepara o nosso cliente. Não pode ser diferente na audiência de mediação, na sessão de mediação. Então, quando o advogado passa a entender a mediação como uma possibilidade, se prepara para esse momento e prepara o seu cliente para esse momento, a chance de ter êxito, de conseguir de conseguir ter as demandas do seu cliente atendidas, se tornam muito maiores. E enquanto mediador, aí agora saio aqui um pouco da posição de advogado e vou lá para a posição de mediador, o que eu mais vejo enquanto mediadora, a mesa de mediação, é advogado e cliente totalmente despreparado. Perdido. A ponto de, por muitas vezes, eu ter que interromper a sessão e dizer: doutor, doutora, eu acho que talvez vocês precisam demarcar quais são os limites aqui da negociação. Talvez não tiveram tempo de fazer isso antes. Então eu vou dar uma interrompida aqui na sessão para que vocês possam conversar e a gente possa retomar com alguns parâmetros.
óbvio que isso não poderia ser feito ou não é indicado que seja feito diante de um trabalho que eu digo que na mediação tem que ser tão profissional quanto no processo judicial. Então, falo tudo isso para te dizer que, por vezes, o que eu percebo é uma advocacia desgastada, cansada do sistema, onde o advogado diz, não sei se eu tenho força para continuar muito tempo, porque litigar hoje dentro do Poder Judiciário está muito insalubre, sem contar a insegurança jurídica que nós vivemos hoje, que isso é fato. Todavia, a advocacia permanece nesse lugar. Então vamos lá, temos que romper algumas barreiras. Vamos procurar trabalhar outros métodos, outras possibilidades, abrir outras portas que nós temos. Agora, nos preparemos para isso. Porque não dá mais para pensar que o advogado está levando o seu cliente para mediação porque o juiz determinou. Sim. E aí você começa com uma outra energia, né? E além de que, né? Porque aí quando o juiz determina, é meio que uma coação, né? Vamos dizer assim, é um direcionamento. Já não combina muito, né? Porque se a gente está a falar de mediação, obrigatoriedade já foge um pouco aí dos princípios que a gente tem na mediação, que é da voluntariedade. Mas tudo bem, eu entendo que o sistema está posto e o legislador entendeu e buscou uma alternativa diante da importância desse momento. Todavia, por muitas vezes eu encontro clientes que chegam na mesa de mediação, olha para mim e diz, poxa, mas eu achei que era o juiz que eu ia encontrar aqui hoje. Então, não dá para pensar na mediação como uma mera formalidade processual. Porque aí nós, enquanto advogados, vamos estar transitando cada vez mais num instituto que nós desacreditamos. Então, acho que nós, enquanto advogados, que temos nas mãos essas possibilidades, e não fala aqui só da mediação, fala aqui da mediação, da conciliação, da arbitragem, dispute board, enfim, desse aparato que nós temos debaixo desse grande guarda-chuva. Eu acho que nós precisamos ser sinceros com nós próprios, enquanto classe, sabendo que é nós que diremos ao cliente qual é o percurso mais adequado para aquela situação. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade enquanto advogados e dizermos o que nós queremos disso tudo. Porque se é para continuar nesse lugar, fazendo da mediação apenas uma formalidade processual, então vamos parar e vamos tirar isso do ordenamento. Porque aí não é prospectivo. Sim, não tem sentido. Aí não é prospectivo. Então acho que a gente precisa ser sincero, a gente precisa ser franco. Agora, eu trabalho muito com os meus colegas e percebo que quando a advocacia se permite acessar esses institutos, ter boas experiências e, sobretudo, degustar a potência desses institutos, ela muda o mindset. Ela muda a chave, ela vira a chave. E aí a coisa começa a ficar diferente. Então, esse escritório, e aí eu fecho aqui minha linha de pensamento te dizendo, essa grande consultora que contratou esse escritório de advocacia, que oportunizam na mediação resolver mais de 90% dos casos judicializados e os advogados recebem esses honorários, eles passam a dizer, agora eu quero a mediação, porque entendi que, por vezes, esse é um caminho profícuo e interessante. É porque, então, é como que o advogado tivesse na mão dele, veja bem, não vou querer dizer que é totalmente na mão do advogado, mas o poder, que seria um poder para trazer o bem-estar do seu cliente, é um poder positivo, é um poder intencional, afinal de contas, ele está sendo procurado pelo cliente para buscar uma orientação. Né? A partir do advogado, então, está a responsabilidade de indicar, de mostrar os benefícios, né? De mostrar para eles quais são os riscos de seguir o caminho A, o caminho B, o caminho C. Então, olha, você percebe que, então, é por isso que os advogados temem um pouco, porque eles passam a ter mais responsabilidade de indicar um caminho que talvez, se eles não tiverem segurança, né, eles podem perder o controle e ir até o cliente.
Entendeu? Aí vamos lá atrás o nosso precursor que dizia que a advocacia não é para covardes. Exatamente, porque se você tiver, aí vem a questão da segurança, né, que é uma necessidade humana, e quando a gente perde ali a segurança dentro do profissionalismo que a gente está atuando, a gente, não vou indicar não, porque isso aqui eu não conheço muito bem, posso perder meu cliente, pode dar um BO aqui, dar um problema, então eles ficam ali naquele processo tradicional, né, todo passo a passo. Aí é que está o grande desafio, né, para além da formação, o advogado ter uma outra formação, que é a formação voltada para comunicação, inteligência emocional, prática de presença com o cliente. Eu te diria que essa formação é fundamental e que eu deixo aqui o meu apelo à advocacia para que nós olhemos também algo que está lá no nosso juramento. Nós assumimos um papel social. Nós temos um compromisso social. Exato. E nós não podemos nos furtar disso. Então, quando a gente olha pela janela e vê a sociedade que está ali fora, e nós nos perguntarmos se é essa sociedade que nós queremos deixar aos nossos filhos, aos nossos netos, a gente sabe qual é a resposta que nós vamos dar. Bom, a gente tem que entender que o nosso fazer enquanto advogados interfere diretamente na sociedade. Nós temos um papel muito importante e eu costumo sempre lembrar isso. Não é ao acaso que a sociedade nos chama de doutores e doutoras, embora não sejamos. Então a gente tem esse lugar de formar opinião. A gente tem esse lugar de ter da sociedade um olhar muito atento ao que nós acreditamos. E veja, nos momentos de maior dor das pessoas, que é justamente o momento do conflito, é ao advogado que esse cidadão se socorre. Então, estejamos nós cientes de que não se trata apenas de um processo a mais ou um processo a menos. A gente sabe o que é um conflito deslizando aí por anos e anos dentro do Poder Judiciário e as mazelas que isso traz. Então, não esqueçamos da nossa responsabilidade social. É isso. Que show. A gente termina aqui o nosso podcast, né, com uma conversa realmente rica, uma conversa que pode nos trazer um novo olhar para a advocacia, insights, provocações. Tenho certeza que alguns advogados ou muitos advogados que vão ouvir esse podcast vão ter uma nova visão. Talvez, né, ontem você na palestra falando da questão do mediador que advoga no Tribunal de Justiça, o que está fazendo lá ainda, né? É isso, é esse chacoalhão, né? Porque se a gente não largar aquilo que está confortável, como que a gente vai alcançar para o novo e alcançar novos desafios, né? Então, Henrique, eu queria te agradecer novamente pela presença, pelo teu doar, tá? E você que está nos acompanhando, assista todo o podcast na íntegra no canal do YouTube, porque eu tenho quase certeza de que você vai ser muito abençoado com as dicas do Dr. Henrique Ferrari. Imagina. Obrigado a você, Raquel. Sempre uma grande honra poder estar aqui. Obrigado a todo o teu público e tenho certeza de que esse é apenas um dos tantos encontros ainda que teremos. Então, qualquer convite teu é um mandato coercitivo. Estarei aqui. Grande abraço. Obrigada, amore.